Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Neste capítulo, Jesus nos conta a parábola do administrador infiel e a parábola ou história do mendigo Lázaro e do homem rico. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: "Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens." O administrador então começou a refletir: "Meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração." Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: "Quanto deves ao meu senhor?" Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: "Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: "E tu quanto deves?" Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: "Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com juízo. De fato, os filhos deste mundo mostram mais juízo em seus negócios do que os filhos da luz. A palavra grega que é traduzida como mordomo ou administrador é economon ou ecônomo. Era o responsável por gerir os bens do seu senhor, um gerente dos negócios do seu senhor. Todos nós somos ecônomos de Deus. Todos nós temos sob nossa responsabilidade o nosso corpo físico, que é o veículo de manifestação do Espírito na matéria. Todos nós temos conhecimentos e experiências adquiridos em inúmeras existências materiais e também nos intervalos entre essas existências que formam o nosso subconsciente. Nosso subconsciente, de acordo com André Luiz, é a soma de todos os nossos pensamentos, palavras e ações desde que adquirimos o livre-arbítrio. Este é o patrimônio que está sob a nossa guarda. Somado a isso, temos a educação que recebemos, a cultura ambiente, os bens materiais. Tudo isso pertence a Deus. Deus nos faz administradores desses valores. As regras sobre como gerir estes bens são as leis de Deus. E as leis de Deus, conforme nos indica a questão 621 do Livro dos Espíritos, estão gravadas em nossa consciência. Quem nos pede contas, então, é a nossa consciência. A cada reencarnação temos uma nova personalidade. E enquanto a nossa personalidade não se ajustar, enquanto a nossa personalidade não estiver de acordo com a consciência, ela estará sendo infiel. A personalidade, essa pessoa que somos hoje, está sendo infiel à consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus. E quando a consciência percebe que estamos sendo desonestos com ela, quando não ouvimos a voz da consciência, somos duramente cobrados em forma de dor. A dor é um mecanismo que nos avisa que estamos descumprindo as leis de Deus. O caminho das leis de Deus é uma reta. Quando nos desviamos desta reta, enveredando por desvios e atalhos, a dor nos alerta para que voltemos ao caminho reto das leis de Deus. Então a consciência nos pede contas da nossa administração, da administração que fazemos dos recursos que Deus colocou sob nossa responsabilidade. A consciência, que é o homem rico da parábola, avisa o administrador que ele não pode mais administrar os seus bens. Quando a consciência percebe a nossa infidelidade às leis de Deus, quando somos acusados perante a nossa consciência de gerirmos mal os bens que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, não podemos continuar administrando egoisticamente os bens da vida. É a nossa consciência que passará a gerenciar os recursos da vida. Na parábola, o administrador infiel, ao ser cobrado, disse consigo: "Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha." Cavar seria arar a terra, preparar a terra para semear. Ele não podia esperar até que cavasse, preparasse o terreno, plantasse para só depois colher. Iria demorar muito para que ele colhesse o fruto de novos recursos. Além disso, ele tinha vergonha de mendigar, ou seja, não queria utilizar-se dos recursos alheios, dos recursos de outras personalidades como ele, de outros espíritos encarnados como ele. Decide então utilizar-se dos recursos que estavam ainda sob sua responsabilidade.
Assim é com todos nós quando somos acusados perante a nossa consciência. A dor moral que sentimos não nos permite esperar até que possamos colher o fruto de novas plantações. Essa mesma dor moral que experimentamos não nos permite mendigar recursos de outros. O administrador da parábola aproveita então que ainda está de posse dos bens e passa a beneficiar o próximo com esses bens, diminuindo as dívidas do próximo como modo de garantir, mais tarde, a hospitalidade por parte de quem foi beneficiado por ele. A consciência despertando percebe o mau uso que fizemos dos bens que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Percebemos então as leis de Deus gravadas na nossa consciência, entre elas a lei de causa e efeito, segundo a qual nós sempre colhemos o que nós plantamos. Se hoje experimentamos dor, é por causa do mau uso dos recursos de Deus. Compreendemos então que se plantarmos egoísmo, colheremos egoísmo. E se quisermos colher uma boa disposição do próximo para conosco, temos que plantar desde já o alívio para as suas dívidas, fazendo uso dos recursos que temos à nossa disposição. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com juízo. Quem elogia é o homem rico, que representa a nossa consciência. A nossa consciência fica contente com as novas resoluções de aproveitar os recursos que Deus confiou a nós em benefício do próximo. A Bíblia de Jerusalém diz que era costume na Palestina daquela época o administrador conceder empréstimos com os bens do seu senhor e anotando a mais no recibo como juros para a sua remuneração. O administrador não estaria agora então prejudicando o homem rico, seu senhor. O valor real que deviam era 50 barris de óleo e 80 sacas de trigo. O administrador desistiu da sua remuneração, do juro cobrado pelo empréstimo ou pela venda a prazo dessas mercadorias, para conquistar a simpatia dos devedores. De fato, os filhos deste mundo mostram mais juízo em seus negócios do que os filhos da luz. A expressão filho de é um semitismo, é uma expressão idiomática daquele povo. Filhos do mundo são os mundanos, filhos da luz são os iluminados. Tanto os mundanos quanto os iluminados estão em plena escalada evolutiva e desenvolveram cada qual determinadas qualidades. O mundano ainda não se iluminou, mas o iluminado pode não ter desenvolvido a prudência que o mundano desenvolveu. No Evangelho de Mateus, quando Jesus manda os seus apóstolos em missão, ele recomenda que eles sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Não basta, portanto, ser manso como o iluminado. É preciso também ser prudente como o mundano. Os que já têm luz devem agir como o administrador, quando foi cobrado por sua consciência, e auxiliar o próximo em sua autoiluminação. Eu vos digo, usai o dinheiro, embora iníquo, para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Emmanuel nos lembra que se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemo-las ontem. E faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Temos que ter amigos também entre os espíritos ainda ligados às riquezas terrenas. A solidariedade é um ensinamento básico de Jesus, e quando quaisquer bens que Deus nos coloca à disposição nos faltarem, estes amigos podem nos receber nas moradas eternas dos seus corações, pois as amizades materiais podem evoluir para amizades morais. Pois quem é fiel nas pequenas coisas será também nas grandes, e quem é injusto nas pequenas será injusto também nas grandes. Ou seja, quem é amigo em coisas pequenas tende a ser amigo também nas coisas grandes. E nós, administrando os pequenos bens que Deus nos confiou, poderemos também administrar bens espirituais cada vez maiores, de acordo com o nosso merecimento. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Se ao recebermos as riquezas que Deus nos confiou como um empréstimo,
como um investimento para o nosso desenvolvimento individual, não somos fiéis às leis de Deus, não teremos condições de receber as verdadeiras riquezas espirituais, das quais mal suspeitamos, apenas as pressentimos, pois nosso estágio evolutivo mal nos permite entrever as verdadeiras riquezas do Espírito. Se não somos fiéis a Deus, não conquistamos valores definitivos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar a um e amar ao outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus nos disse em outra ocasião que devemos cuidar primeiro das coisas do Espírito e que as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Não podemos nos dedicar simultaneamente à conquista de bens materiais e espirituais. Não há nada de errado em possuir bens materiais, mas quando o objetivo de nossa vida é possuir bens materiais, já não somos nós que os possuímos, nós somos possuídos por eles. Ninguém reencarna para acumular bens. Nosso aprendizado se refere às coisas do Espírito. As coisas materiais são apenas instrumentos úteis para o nosso aprendizado. Até João, a lei e os profetas. A partir de então, o reino de Deus está sendo anunciado e todos usam de força para entrar nele. Jesus nos disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Mas o ensinamento de Jesus é incomparavelmente mais elevado do que a lei antiga. A prática do ensino de Jesus liberta, acelera o desenvolvimento espiritual. Por isso Jesus diz que todos usam de força para entrar no reino de Deus. O ensino de Jesus dinamiza o espírito para alcançar o próximo estágio evolutivo, que é o reino de Deus. Na verdade, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair só um tracinho da lei. Todo aquele que despede a sua mulher e se casa com outra comete adultério. E também comete adultério quem se casa com uma mulher despedida pelo marido. A lei de Deus deve ser cumprida na íntegra. Ninguém escapa da lei de Deus. Jesus cita o exemplo do adultério. O adultério é utilizado várias vezes nos textos bíblicos, se referindo ao descumprimento das leis de Deus. O homem que descumpre as leis de Deus adultera contra Deus. Não só quem comete adultério é culpado, mas também quem se aproveita da situação. Isso complementa o ensino de Jesus sobre o administrador infiel. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Quem serve ao dinheiro, quem dedica a sua existência à conquista de bens materiais, está cometendo adultério contra Deus, está adulterando a lei de Deus. Mas não só correr atrás do dinheiro é descumprir as leis de Deus. O uso que se faz do dinheiro também pode acarretar em adultério contra as leis de Deus. Um erro não pode justificar outro erro. Por isso o administrador é citado como exemplo por Jesus. Apesar de não ser um homem fiel, fez bom proveito dos bens que administrava ao aliviar as dívidas dos outros com esses bens. Outro exemplo neste sentido é Zaqueu, o chefe dos publicanos, que após conhecer Jesus se comprometeu a dar aos pobres a metade dos seus bens. Jesus agora nos conta a parábola do homem rico e do mendigo Lázaro. Alguns comentaristas do Evangelho acreditam se tratar de uma história real, por ser esta a única parábola em que Jesus dá nome a um personagem. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormento.
Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não adianta, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Esta parábola apenas confirma muitos conhecimentos que para os espíritas já são suficientemente consolidados. Percebemos que o que define a nossa situação depois da morte física é o que fizemos e deixamos de fazer durante a existência material. Não são as crenças ou a religião que decidem o nosso destino. Lázaro desejava alimentar-se das sobras que caíam da mesa do rico. Jesus não diz que o rico era um homem mau, mas deixar de fazer o bem é o mal. O rico não ajudava Lázaro. Jesus não diz que Lázaro alimentava-se do que sobrava da mesa do rico, mas apenas que desejava alimentar-se. Vemos também que o rico não foi para o inferno. A palavra grega que outras traduções traduzem como inferno, no texto original grego é Hades, que era a região dos mortos para os gregos. Tanto é verdade que o rico não foi para o inferno que ele viu de longe Abraão, que é o primeiro patriarca do povo israelita. É de Abraão que descende o povo israelita. Aliás, é de Abraão que tem origem as três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O rico vê Abraão e conversa com ele. Abraão continua chamando-o de filho, pois o rico certamente não estava perdido, muito menos perdido para sempre. Apenas sofria as consequências da sua vida de egoísmo. Nota-se que Lázaro, quando morreu, foi ajudado pelos bons espíritos, chamados aqui de anjos. Os anjos são espíritos, e foi para junto de Abraão. Champlin esclarece que, conforme a teologia judaica, o seio de Abraão, ou estar junto de Abraão, fazia parte do Hades e abrigava os bem-aventurados ou justos. O rico imediatamente passou a sofrer tormentos. Apegado a uma vida de materialidade e prazeres, não se preocupando em aliviar a dor do próximo com os bens que Deus havia colocado à sua disposição, o rico sofria a dor moral do arrependimento e a ausência dos prazeres aos quais estava viciado. O rico é atormentado pela visão de Lázaro, o mendigo que costumava ficar à porta da sua casa e que agora estava bem, recuperado e tranquilo, enquanto ele experimentava as chamas do desespero, purgava as impurezas dos seus vícios no fogo da sua consciência. Ainda acostumado a ver no próximo apenas alguém para lhe servir, pede que Lázaro lhe refresque a sede. Percebemos que o espírito, embora arrependido, não modifica o seu caráter só porque morreu. O rico continua achando que os outros existem para servi-lo, mesmo reconhecendo seus erros. Abraão diz ao rico: filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Não foi a condição social dos dois que determinou a sua situação pós-morte. O rico sofria as consequências do mau uso dos recursos que Deus confiou a ele. O rico não aproveitou os recursos que Deus colocou à sua disposição para aliviar as dívidas do próximo. Lázaro colhia os benefícios de uma vida de resignação, de não revolta, da humildade de aceitar sem reclamações uma existência sofrida. Talvez o resultado de uma prova a que ele deveria se submeter para forjar o seu caráter. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico não podia ter acesso ao local onde estava Lázaro. O que determina nosso lugar no astral é o nosso estado mental e a consequente frequência vibratória. E o rico não poderia elevar-se de um momento para o outro. Assim como um aparelho de rádio AM não pode receber sinais de uma emissora de FM. O rico pede a Abraão que mande Lázaro à casa de seu pai para que os seus irmãos soubessem do que lhes aconteceria se eles agissem como ele agiu. Abraão lembra ao rico que os seus irmãos têm à sua disposição a religião,
os ensinamentos legados por Moisés e os profetas, pois bastaria segui-los para que evitassem o mesmo destino que ele. O rico insiste e argumenta que se um dos mortos visitasse os seus irmãos, eles se arrependeriam. A palavra grega traduzida como arrepender é metanoia, que quer dizer mudança de mente, transformação mental. É a conscientização da realidade espiritual. Abraão diz que se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, que eram os conhecimentos espirituais disponíveis naquela época, eles também não acreditariam no morto ou num espírito desencarnado. Nós temos confirmação desta afirmação de Abraão todos os dias. Todos os dias há pessoas negando as manifestações mediúnicas. Todos os dias há pessoas duvidando do espiritismo. Há dezenas de livros e estudos produzidos por cientistas renomados comprovando as manifestações mediúnicas, inclusive materializações completas. E isso não convence ninguém que não queira ser convencido. Não são as manifestações mediúnicas que convencem. O que convence é a razão, o uso da razão, que é dom de Deus. A lógica, o bom senso, o estudo sem preconceitos, sem opiniões pré-concebidas, a busca incessante pelo esclarecimento. Tomé, apóstolo de Jesus, não acreditou que Jesus havia aparecido depois de morto, enquanto não o viu e não tocou no seu perispírito materializado. Jesus disse a ele: tu crestes porque vistes, felizes os que crerem sem ver. Isto vale perfeitamente para os dias de hoje. Obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado